Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma pergunta que parece simples, mas que moldou impérios e define como vemos o mundo até hoje. Uma pergunta fundamental, né? Exato. O ambiente nos define ou nós é que definimos o ambiente? Estamos falando da evolução do pensamento geográfico. Que vai muito, mas muito além de decorar capitais e rios, né? Com certeza. O material que a gente tem aqui é um panorama fascinante das grandes escolas da geografia, mostrando como cada uma tentou responder a essa questão. E a nossa missão aqui é desvendar essa história. Isso, conectando as ideias aos seus tempos. E para começar, pensa só neste contraste. De um lado, uma teoria que diz que o clima de um país determina o sucesso do seu povo. Certo. Do outro, uma que diz que o mais importante é a relação afetiva que uma pessoa tem com o bairro dela. Nossa, são dois extremos mesmo. Como fomos de um ponto ao outro. É essa a trilha que a gente vai seguir hoje. Então, vamos começar pelo início dessa história moderna, século XIX. Tinha essa ideia muito forte de que a natureza estava no comando de tudo, certo? Exatamente. Essa é a base do que a gente conhece como determinismo ambiental. A figura central aqui é o geógrafo alemão Friedrich Hatzel. E para entender o Hatzel, a gente precisa entender o espírito da época. Era o auge da influência do Darwin, né? Totalmente. A ideia de sobrevivência do mais apto estava tipo em todo lugar. O Hatzel olhou para essa teoria e pensou, e se isso também se aplicasse aos países? E como seria um país mais apto nessa visão? Seria aquele que, por suas condições naturais, sabe, clima, relevo, recursos, estaria predestinado a ser mais forte e mais desenvolvido. A partir daí, ele criou o conceito de espaço vital. Ah, o famoso espaço vital. Isso. A ideia de que as nações, como se fossem organismos vivos, precisariam expandir seu território para sobreviver e se consolidar. Uma citação do material resume a lógica perfeitamente. Qual? As condições naturais, especialmente as climáticas, interferem na sua capacidade de progredir. Era um jeito de dizer que a geografia era o destino. Espere um pouco, essa ideia me parece bem problemática e até perigosa. É muito problemática. Se o clima determina o sucesso, como é que a gente explica nações em climas difíceis que prosperaram ou impérios em climas ideais que entraram em colapso? A história não é tão linear assim. Claro. Alguém deve ter questionado essa visão tão rígida, não? Com certeza. E essa crítica veio forte, principalmente da França, com uma escola que ficou conhecida como possibilismo. O nome já diz tudo. Já entrega o jogo. O principal pensador foi Paul Vidal de Lablache. E ele não fez uma oposição direta de dizer que o Hatzel estava 100% errado. Foi mais uma relativização. Como assim? Ele dizia, a natureza não determina, ela oferece um leque de possibilidades. Ok, oferece possibilidades. Gosto da ideia, mas ainda parece um pouco vago. Como isso funciona na prática? Boa pergunta. Se a natureza não é uma sentença, como é que o Lablache explicaria, sei lá, dois vilarejos na mesma montanha que se desenvolvem de formas completamente diferentes? Essa é a pergunta-chave que ele respondeu com o conceito de gênero de vida. Gênero de vida. Isso. Ele diria que não é a montanha que importa por si só, mas o que cada comunidade fez com a montanha ao longo de séculos. Uma pode ter focado em agricultura de terraços, outra na mineração, uma terceira no pastoreio, entende? Entendi. O gênero de vida é esse conjunto de técnicas, hábitos, cultura, costumes que um povo desenvolve para se adaptar e transformar o meio. A natureza, como diz o material, dá as cartas, mas é a sociedade que joga o jogo. Isso faz muito mais sentido. Mas fico pensando, se o determinismo serviu a um propósito político para a Alemanha, o possibilismo também teve seu uso. Teve, e é um ponto crucial que as fontes apontam. O possibilismo também serviu para justificar o projeto neocolonial francês. Sério? Como? A lógica era tipo, esses povos que estamos colonizando não são inferiores por natureza, mas o gênero de vida deles não aproveitou as possibilidades do meio tão bem quanto o nosso. Ah, entendi a jogada. Nós, franceses, podemos chegar lá e mostrar a eles como transformar o ambiente de uma forma melhor, mais produtiva. Então, apesar de parecer uma visão mais humana, também foi usada como uma ferramenta de dominação. Nenhuma teoria nasce num vácuo, afinal.
Mas essas duas escolas, determinismo e possibilismo, ainda estão presas nessa grande discussão sobre homem e natureza. Sim, o foco era esse. Em algum momento, os geógrafos não tentaram mudar o foco? Para algo, talvez, menos filosófico e mais prático? Exato. Essa busca por uma abordagem diferente levou ao que o Material chama de método regional, muito forte nos Estados Unidos. A pergunta mudou. Não era mais a natureza manda ou o homem manda, e sim como a gente pode descrever e diferenciar uma área da outra de forma sistemática. Certo. A ideia era olhar para uma região e analisar a integração de todos os fenômenos ali. Clima, vegetação, economia, população. O espaço era visto como um receptáculo de fenômenos. Quase como criar uma ficha técnica para cada lugar do mundo. Uma tentativa de ser mais objetivo. Uma tentativa de ser mais objetivo, sim. Mas essa busca pela objetividade total atingiu um ápice, ou talvez um extremo, nos anos 1950, com a chamada Nova Geografia, ou Geografia Teórico-Quantitativa. Aqui, a ficha técnica virou uma planilha de Excel. Certo. Então a geografia tentou virar uma ciência exata, usando estatísticas, modelos matemáticos. Exato. Mas isso não elimina completamente o fator humano. Uma cidade vira só um conjunto de dados de tráfego e densidade populacional. Onde fica a experiência de viver ali? Essa é a crítica fundamental que viria depois. Mas na época, essa abordagem era vista como o futuro. O espaço se tornou o conceito-chave, mas um espaço abstrato, quase geométrico. E o que aconteceu com noções como lugar ou paisagem? Foram deixadas de lado. Eram consideradas subjetivas, difíceis de medir, então não eram científicas. O objetivo era criar leis gerais que explicassem os padrões. Acreditava-se que a estagnação econômica de um país era só uma etapa, um problema técnico que podia ser resolvido com o modelo certo, com as políticas corretas. Uma visão bem otimista e tecnocrata do mundo. Muito. Ok, então o pêndulo oscilou completamente. Fomos da natureza ditando o destino humano para o mundo onde tudo pode ser medido, previsto e consertado com números. Exatamente. Isso soa tão frio, tão distante da realidade que as pessoas vivem. Imagino que a reação a isso deve ter sido forte. Foi uma reação dupla e poderosa, que trouxe o ser humano de volta para o centro do palco, mas por duas portas completamente diferentes. A primeira foi a geografia crítica, que explodiu ali nas décadas de 60 e 70. Ok. Com uma forte inspiração no pensamento marxista, geógrafos como o francês Yves Lacoste olharam para esse espaço quantitativo e disseram: vocês estão ignorando a questão principal, o poder. O poder. Como assim? Para a geografia crítica, as desigualdades entre países, ou mesmo dentro de uma cidade, não são uma etapa a ser superada como a nova geografia sugeria. Elas são um resultado histórico e deliberado do sistema capitalista. O espaço não é um palco neutro onde a vida acontece. Ele tem um papel ativo. Um papel muito ativo. O espaço é produzido para manter as estruturas de poder. Uma das fontes usa uma frase marcante: o espaço é o locus da reprodução das relações sociais de produção. Isso é forte. Pode dar um exemplo mais concreto? Claro. Pensa na organização de qualquer grande cidade. Onde ficam as fábricas? Geralmente em áreas mais poluídas. Longe dos centros. Onde vive a força de trabalho? E onde estão os bairros nobres, com mais áreas verdes, melhor infraestrutura? Essa organização não é aleatória. Não, claro que não. Ela reflete e reforça a divisão de classes. O espaço, nessa visão, é uma arma na luta social. Entendi. A geografia crítica olhou para as grandes estruturas, para a luta de classes que está expressa no mapa. Exato. Mas e a outra porta de reação que você mencionou? Ela também olhava para o sistema? Não, ela olhou para a direção oposta, para dentro, para o indivíduo. Quase ao mesmo tempo em que a geografia crítica surgia, nascia a geografia humanista. Se os críticos viam o espaço como um campo de batalha, Os humanistas o viam como o quê? como um lar. O foco se deslocou radicalmente para o subjetivo. A percepção, os valores, as memórias, os sentimentos que as pessoas têm em relação aos lugares. Isso me faz pensar na rua onde eu cresci. Objetivamente, no mapa da nova geografia, era só um código postal, uma linha, com dados. Aham. Mas para mim,
Era um universo inteiro. A árvore que a gente subia, a casa do vizinho que dava medo, o caminho para a escola. Isso é o espaço vivido na prática, então. Exatamente isso, você capturou a essência. Pensadores como Yi-Fu Tuan trouxeram de volta conceitos que a geografia quantitativa tinha descartado, como lugar e espaço vivido. Certo. O lugar é o espaço ao qual a gente atribui significado, afeto. A geografia, para os humanistas, deveria se interessar por essa relação de identidade, porque a gente se sente pertencente a um lugar e estranho em outro. Como a nossa experiência pessoal organiza e dá valor ao mundo. A sua rua não era só um espaço, era um lugar carregado de significado. É incrível essa jornada. Fizemos uma viagem completa. Saímos de um mundo onde o ser humano era quase um prisioneiro do clima. Sim. Passamos por ele ser visto como um ponto num gráfico e finalmente chegamos a um ser humano que é, ao mesmo tempo, um agente na luta por justiça e alguém com uma relação afetiva profunda com seu lar. É uma ótima síntese. E se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro que nenhuma dessas escolas é só uma teoria acadêmica inofensiva. Elas têm implicações práticas. Muitas. Elas refletem e muitas vezes justificam as ações e os valores de sua época. O material traz uma citação de um congresso de geografia de 1875 que é muito reveladora. E o que dizia? Dizia que a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a Terra. Veja como a própria ciência é usada como uma ferramenta de domínio. Serviu perfeitamente aos propósitos colonialistas daquele período. Exatamente. A forma como a gente descreve o mundo diz muito sobre como queremos agir sobre ele. E isso nos leva a pensar sobre hoje, claro. Para encerrar nossa análise, o material nos deixa com uma reflexão, apresentando duas visões opostas da nossa relação com o planeta. Duas visões bem contrastantes. Uma é do século XVII, de Francis Bacon, que via a natureza como algo cujos segredos se revelam mais sob a tortura dos experimentos. É uma visão de conquista, de extração forçada, bem violenta, né? Muito. E a outra visão, muito mais recente, de Mauro Guimarães, descreve o ser humano contemporâneo como totalmente desintegrado do todo. Agindo de forma desarmônica com o ambiente. Uma visão de alienação, de desconexão. A provocação final que fica é, ao olharmos para o nosso mundo hoje, para as nossas cidades, nossa tecnologia, a forma como usamos os recursos. Qual dessas duas visões parece estar predominando? As escolas de pensamento que a gente explorou nos deram diferentes lentes para enxergar o espaço. Qual lente estamos usando agora? Ainda é a da tortura e da conquista? Ou estamos finalmente tentando entender e nos reconectar com o nosso espaço vivido de uma forma mais integrada e respeitosa?